Oi, meus amores, família querida, bem-vindos e bem-vindas a mais um consultório de família. Estávamos juntinhos agora no programa Anjos da Esperança, agora o seu consultório de família. Obrigada pelo seu carinho, por estar aqui com a gente mais uma vez e hoje temos a oportunidade de responder a muitas perguntas desse universo dos relacionamentos, casais, as suas diferenças. Sabe que muitas vezes pessoas ficam assistindo às questões dos casados, das famílias, e por elas estarem solteiras, elas pensam, meu Deus, se casar é isso, não quero para minha vida. É verdade, eu devo concordar com a sua preocupação, mas também devo lhe dizer que há muitos casamentos felizes, que há muitos desafios sim em toda relação, mas muitos casamentos vitoriosos, muitas mulheres casadas e felizes, muitos homens casados e felizes, muitas famílias enfrentando a realidade de ser uma família com muito amor. Tudo que é bom na vida exige esforço, exige dedicação, não tem nada pronto de graça, com qualidade, com valor. A gente precisa dar valor justamente porque é aquilo que a gente conseguiu, que a gente construiu. Então, estamos aqui não somente para dizer que casamento tem problema, que família tem problema, mas para dizer que tem desafios e que juntos nós podemos mudar os rumos de uma história que às vezes tende a cair no abismo da indiferença, no abismo dos abusos, das discordâncias, das brigas, das intrigas. E isso não é uma questão de estar casado, é uma questão de ser gente, ser humano. E aqui para nós, né, vamos concordar que nós estamos um tanto quanto degenerados, né? Tem uma violência, tem uma raiva, tem uma mágoa, tem o que mais? Tem traumas, tem tanto da história de cada um de nós e todos nós humanos, que quando nós entramos numa relação, aí muitas vezes, como diz no popular, o bicho pega, né? Mas não quer dizer que casamento não faz mais sentido. Muito pelo contrário. Quanto mais Deus, mais amor. Se no teu casamento tem Deus, mais amor. E com muito amor nós vamos fazer o programa de hoje para te inspirar. Por falar em inspiração, hoje você vai conhecer, lembrar quem esteve comigo já há um bom tempo, alguns anos, mas eles voltam aqui hoje, um casal que esteve separado, isso mesmo, separados de corpos, fora de casa, nada a ver. Provavelmente não teria mais volta, talvez uma outra pessoa já seria saída e eles estão juntos hoje, tem até filhinho novo em casa, coisa mais bonitinha. Mas o que eu quero saber é o que eles aprenderam com isso, que pode te ajudar aqui nos conselhos amorosos de hoje. E comigo aqui no sofá, no estúdio, o pastor João Gomes, ele é pastor e também é especialista em família, tem pós-graduação em terapia sistêmica de família. Estamos aqui num bom lugar para aprendermos juntos, compartilhando experiências e conhecimento. Combinado? Faz o seguinte, entre em contato com a gente também quando você quiser, contando a sua história pelas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram também, pode ser por direct, pode fazer uma pergunta ali, como você quiser, para a gente ir trabalhando, respondendo aqui ao vivo, combinado? Então vamos lá, bem-vindo, pastor João, primeira vez, está tranquilo? Já se acomodou? Como é que tá? Bem-vindo. Obrigado, Darleide, pelo convite, satisfação. Obrigada. Participar aqui do seu consultório. Mas acho que tranquilidade não é... Vai vindo durante o programa, né? Tomara, quem sabe? estou em oração aqui. Pastor João, como pastor de uma comunidade na Lapa, aqui em São Paulo, lidando com tantas famílias e tendo também estudado, se debruçado sobre o tema justamente pela necessidade, né, de lidar com as pessoas, qual é a sua percepção com relação aquilo que mais incomoda as famílias, que mais fazem com que as pessoas te busquem como auxílio nas dificuldades delas? Darleide, uma das razões assim, que eu fui procurar essa pós-graduação era o sentimento de impotência que eu tinha diante do cenário, das demandas que iam surgindo, sabe? Muitas patologias, as pessoas sem respostas para muitas coisas. E com esse sentimento de impotência, eu percebia que um aconselhamento simplesmente não ia resolver. E aí eu fui buscar, e Deus me abençoou, porque essa área sistêmica ela é muito abrangente, né? E eu acho que o maior desafio que eu percebo assim, nas famílias é que elas não têm justamente esse foco sistêmico, do estrago que eu faço, não só em mim,
né? Mas como naqueles que me cercam, que estão sob a minha responsabilidade. Então isso tem me abençoado muito no ministério, sabe? Então essa demanda, eu tenho procurado abrir os olhos dessas famílias, dessas pessoas que me procuram, porque muitos me procuram com uma demanda, normalmente eles veem defeitos no outro, né? E aí você, num papo, enfim, interagindo com essas pessoas, você começa a mostrar para eles que o problema está mais com ele do que com as pessoas que ele acusa, né? Isso então, é interessante, é fundamental, muito né? fundamental. Me fala um pouquinho mais sobre como o sistêmico, então, precisa ser compreendido pela família, porque nesse momento quem nos está assistindo, é muito comum que tenha essa expectativa de que hoje a gente dê uma resposta para o outro se ajustar, para o outro se consertar. E essa é uma tendência nossa, humana. Sim. A culpa é dele, a culpa é dela, né? Sim. Ou de modo também doentio, assume tudo só para si. Eu sou o problema, eu sou o erro. E a gente precisa colocar as coisas no lugar. Me fala um pouquinho mais para que eles entendam como isso é importante de a gente ter uma visão mais ampla sobre a relação. Tá. Nós temos um recurso para ajudar as pessoas na área sistêmica chamado genograma. É como se fosse uma genealogia, só que você não vê só os seus antepassados, pura e simplesmente. É interessante você conhecer as características deles, né? Então, quanto mais você retroceder, mais você vai ser ajudado. Então, eu percebi, quando eu fiz isso, que eu não conhecia a minha história, sabe? E aí eu comecei a conversar com a minha mãe. Minha mãe gosta de muitas histórias, né? Um abraço para ela aqui. Ela falou que sonhou com isso, Darleide. De você aqui? E quando ela sonha, o negócio costuma acontecer. Ah, que bonitinho. Como é o nome dela? Carmen, Dona Carmen. Mora aqui em São Paulo? São Paulo. Dona Carmen, que sonho bonito que a senhora teve, né? De ver o seu filho aqui no consultório, partilhando com a gente. Deus te abençoe. Obrigada pelo carinho, viu? Um abraço. E aí quando eu comecei a conhecer assim as minhas origens, as características, por exemplo, da mãe materna, que na verdade minha mãe foi criada por uma tia e a mãe dela faleceu, ela era novinha ainda e ela começou a me contar aquelas histórias da infância dela, no Nordeste do Brasil. Eu comecei a me entender, sabe, a me descobrir e isso foi libertador. Porque o autoconhecimento, ele gera uma autogestão, sabe, Darleide? Então, eu acho que essa é a grande sacada, sabe, da terapia sistêmica. Quando você conhece as suas origens, você acaba se tornando mais compreensivo com seus pais, sabe? Quando aqueles erros que você acha absurdo, você começa a entender por que eles agem daquela forma. Os pais deles agiram dessa forma também, aí tem aquelas repetições transgeracionais, né? Então, foi libertador. Eu não sei se eu consegui te explicar essa questão. Sim, fez muito bem sistêmica. Em pontuar isso em relação ao conhecer de onde você vem, as suas origens, para agora gerenciar o para onde você vai, né? Onde você está e o que você vai fazer com aquilo que te aconteceu, com aquilo que te fizeram, que te originou, o ambiente, e é por aí. Eu acho que vale fazer um programa só sobre isso, viu? Poxa, achei uma delícia já para começar, já tendo ideia aqui de uma próxima pauta. Mas hoje, conselhos amorosos que já está valendo, claro. Vou apresentar o casal convidado de hoje, que, como eu disse, já esteve separado e agora é casalzinho de novo, ó, assim, cheio de amor. Vem para cá, Natália, vem para cá, Bruno, tudo bom com vocês? Tudo bem, boa noite, Darleide. Ótimo. Boa noite, pastor. Maravilha. Queridos, vamos só relembrar, vocês ficaram quanto tempo separados, voltaram, faz um resumo rapidinho e aí na sequência eu já vou perguntar quais as grandes lições que vocês tiraram como casal nesse processo que envolve muito sofrimento. Nós já estivemos juntos aqui num consultório lá no passado, mas tem muita gente que não estava com a gente ou não lembra, enfim. Tá bom. Posso falar? Em 2016, mais precisamente em março, né, de 2016, no final de março, começo de abril, a gente teve uma briga muito feia. Meu marido saiu de casa e nós ficamos 2 meses separados. E nesses 2 meses que a gente ficou separado, ele ficou fora de casa, ficou na casa da irmã dele, né, e eu fiquei aqui, eu e Deus, num processo aí totalmente profundo e verdadeiro de conhecimento e intimidade com Ele. E que mudou tudo a minha vida e as nossas vidas. E hoje a gente vive, eu acredito que o plano de Deus para os casamentos.
O que aconteceu nesses 2 meses, Bruno? Claro que tem o processo da Natália e tem o seu processo, mas vamos partir do momento em que vocês resolveram ficar juntos outra vez, que vocês decidiram que o destino de vocês era o casamento em Deus. Como foi então, como você descreve esse processo? Então, esse processo de reaproximação, né, logicamente que foi... teve muita oração, né? Foi através de muita oração que a gente conseguiu se reaproximar. E foi algo, como se fosse algo novo, né? A gente teve que se conhecer novamente um ao outro. Eu estava de frente com uma nova Natália, uma nova mulher, uma nova esposa. E eu estava também tentando me transformar para que eu pudesse também agradá-la. E foi assim, degrau por degrau, né? Não foi algo... Não foi fácil, né? Foi fácil, De um dia para noite, não foi. Sim, foi algo que a gente reconstruiu, a gente construiu uma base, na verdade, né? Uma base sólida, que é algo que não tínhamos no passado, né? Então, nesse retorno, a gente fez essa construção bem sólida. Mas foi mais no final dos 2 meses, né? Isso, no final desses 2 meses que ele começou a ceder um pouquinho mais, me ouvir, e a gente acabou conversando. Isso. Vem cá, tem uma moça que nos mandou aqui já uma pergunta, eu acho que tem tudo a ver que vocês respondam. Ela disse que o marido teria dito para ela que não a ama mais, que não quer mais ficar com ela e também não quer reconstruir. Ele disse que quer ir embora porque não a ama mais. Chegou algum momento em que vocês também pensaram, a gente não se ama, acabou, e por isso que então se separaram? E o que vocês dizem então, a partir do aprendizado de vocês, para uma situação assim, onde ele também diz, não amo mais, quero ir embora? Sim, foi essa a frase do Bruno, né? Ele falou, eu não te amo mais, não dá mais, o relacionamento está insustentável, eu preciso sair. E ele saiu e eu... não foi por conta de uma briga, foram né? anos, Foram anos, né? De desentendimentos. Sim. E a gente não se encontrava, Chegamos no aí limite, chegou num limite em que tudo aquele sentimento foi sendo minado e chegou o ponto que eu disse, eu acho que eu não sinto mais amor por você, porque eu não tenho mais vontade de estar com você, de fazer as coisas com você. E até então eu também queria uma separação, né? Apesar de tudo, né? Eu nasci na igreja e tenho, né? Meus familiares são cristãos também. A gente não sabe realmente o que é um casamento, né? Então eu queria mesmo uma separação, um divórcio até então. Foi quando ele saiu de casa que o meu mundo caiu. Acho que Deus ali me pegou pela mão e falou, olha, não é isso que eu quero, não é esse o meu plano para as famílias, para os casamentos. Então eu tirei todos os meus olhos daquelas circunstâncias todas, né, do eu não te amo, de uma outra vida que ele estava vivendo, e fui buscar em Deus o verdadeiro significado do casamento, para que isso fizesse um sentido, né, e eu vivesse aquilo de verdade para restaurar a mim primeiro e depois o meu casamento. Muito interessante. Então, resumindo, o que vocês diriam para este caso aqui, que é muito próximo do que aconteceu com vocês? O que precisa ser feito? Qual é o conselho amoroso? Olha, a gente precisa entender, em primeiro lugar, que a gente vive numa guerra espiritual, né? O casamento, ele foi criado por Deus. Então, sempre vai existir o outro lado, o lado do nosso inimigo, né, para tentar destruir. Então a gente precisa buscar entender qual o significado verdadeiro do casamento, buscar na prática, realmente, em Deus, em outros testemunhos, né, de casamentos restaurados, e confiar a fé e a ação, né, que é a nossa parte na promessa, confiar nas promessas de Deus. As promessas estão na Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia, né, para entender quais são as promessas. E ele promete que ele vai restaurar o casamento, que ele vai cuidar até o fim, mas precisa um dos dois estar disposto a isso. Muito bom. Tem muito material para ajudar nisso, né? Além da Bíblia, né, da própria palavra, tem vários testemunhos, consultório de família, livros, programas, né? Tem
mulher sábia, né? Os Sim, ensinamentos da tem mulher muita sábia. coisa. Tem muita coisa legal aí que serve não só para a esposa, mas para o marido também poder entender bastante coisa sobre o matrimônio. Eu super entendo que é por aí mesmo. Esse é o lugar de encontro, é pela palavra de Deus. Mas é preciso haver também um tempo de quebrantamento, de humilhação e de aceitação da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a Bíblia do lado, o livro que seja, a biblioteca que seja, de instrução, ou mesmo terapeuta. Eu sei que também aqui o consultório de família teve uma participação importante na história de vocês, né? Eu tenho uma participaçãozinha aí com vocês nisso. Mas vocês passaram por quebrantamento, vocês passaram por tristeza aos pés de Deus, por se humilhar, por pedir a Deus misericórdia, perdão pelos erros de vocês. Isso é importante a gente reconhecer que é a parte humana e a parte de Deus. Eu já volto aí com vocês, que eu quero saber mais, quero trazer perguntas aqui que estão enviando para a gente, para que vocês nos auxiliem também com essa experiência com Deus e na vida de casal, tá bom? Já volto aí com vocês. Pastor João, percebe-se então, claro, maiormente aqui o nosso público é cristão, mas é justamente pensando no público cristão que eu trago pautas como essa de relacionamento, casamento, enfim, porque mesmo nas igrejas, mesmo entre os cristãos, parece que as coisas não estão muito diferentes do que acontece lá fora. Um índice de divórcio muito grande, um índice de desentendimento muito grande, mas está na igreja. Mas uma coisa é a igreja, outra coisa é estar com Deus, né? Uhum. Eu costumo dizer, assim, os mais conservadores às vezes me interpretam mal, que a religião, ela pode ser muito perniciosa, perigosa. Você consegue ser cristão, ou melhor, religioso sem ser cristão, ok? Uhum. Mas você jamais será um cristão genuíno sem ter a religiosidade. Uhum. Então, a gente vê muita maquiagem, Darleide, você vê muita fachada, muita máscara, né? Tudo nesse guarda-chuva da religião. Então a gente precisa ser franco, você vê que o casal se decidiu. É importante você tomar uma decisão, como você falou, quebrantamento, né? Eles passaram por humilhações, você tem que tirar o orgulho de lado, você tem que reconhecer onde você falhou, né? Mas muitos de nós vivemos numa fachada, nesse ambiente cristão de religiosidade. Então eu acho isso muito perigoso, porque a gente acaba desonrando o nome de Deus dessa forma, né? A gente é cristão somente nos dias de culto, quando nós colocamos uma roupa de, né, a forma, né? E na verdade, na realidade, no trato, no relacionamento, a gente está desonrando a Deus. Isso é muito triste, né? Então fica aqui a reflexão e o convite para que nós cristãos sejamos não somente religiosos na palavra, mas tenhamos uma ligação verdadeira com Deus, porque vou dizer uma coisa para vocês, tá ficando feio. Tá. Está ficando feio. Os que não são cristãos ou religiosos olham para a nossa condição e diz: o que é isto? Ser crente deste jeito, Deus me livre. E vamos dizer que eles estão errados? Não, porque o que acontece? A gente usa Deus. Parece que a gente usa o nome de Deus, parece que usa nome de igreja, mas a gente não entende o que é ser cristão, pisar nas pegadas de Cristo, viver em comunhão com Cristo, porque vejamos, se num casamento, numa família, tem Deus, a palavra, a obediência, o Espírito Santo, tem os frutos do Espírito, então o marido com frutos do Espírito, como é que trata a esposa? Como é que a esposa que tem os frutos do Espírito trata o marido? Como é que faz? Pensa. Aí a gente diz que é crente, lá no Instagram. Aí a pessoa, se entrasse na casa do crente, diria: Jesus, tem o cão nessa casa. Mas enfim. Bom, nós estamos conversando aqui com o pastor João Gomes, que é também conselheiro para famílias. Obviamente, todo pastor tem esse ministério, né? Não tem jeito, mas ele foi estudar, foi se especializar. E também o casal convidado, que é o Bruno e a Natália, eles já voltam aqui. Deixa eu ver alguns comentários, algumas perguntinhas que você aí de casa manda. O que está acontecendo aí no teu dia a dia? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Olha só, um monte de gente. Darleide, fala a respeito de marido que chama a outra de vida, minha querida, prima, gatona, e ainda acha que a esposa que é ciumenta. O que fazer nesse caso? Mas, menino, não tô achando uma coisa dessas bonita, não. Pastor, ajuda aí. O que é isso? Darleide,
É complicado, né? Não é? Eu acho que aí não tem esposa que resista, né? Você... Não, E gente. principalmente se ele não tratar a esposa de forma semelhante ou até melhor, né? Então, todos de fora são vida, gata, enfim, com esses adjetivos que você citou. E a esposa é toda aquela formalidade, né? Não, nos casos como esses, Uhum. pastor, eu costumo assim, nem ir muito longe. Eu já pergunto, ele está aí? Porque se ele não está aí ouvindo, eu nem tenho o que dizer para você, porque você já sabe o que é isso, né? Sim. Agora, se ele estivesse aí, eu diria, meu amigo, toma vergonha de homem casado. Toma vergonha de homem casado. Assim como eu diria para a mulher, toma vergonha de mulher casada. Conversinha de WhatsApp, conversinha com os amiguinhos. Oi, meu gatinho. Oi, lindão. Que gostoso. Que isso? Tá vendo? É disso que eu tô falando, sabe? Leviandade. Tu dá risada. É que eu sei, eu entendo, mas tem que rir mesmo. Mas assim, ó, a gente é dessas coisas que eu falo aqui, leviandade, sabe? Você levar o voto, o casamento. Inclusive a Natália falou agora há pouco, né, pastor? Que ela diz assim, a gente precisa entender o que é o casamento. Que eu acho que é isso que realmente a gente precisa entender. O que é o casamento? É uma aliança sagrada? Me fala um pouquinho, pastor. O que é o casamento diante de Deus? Puxa vida, é algo como... O termo que você usou é o correto, é o sagrado, né? O duro é que a gente vive num mundo hoje que a gente não entende mais o que é isso, né? A gente se torna uma só carne. A responsabilidade que a gente tem sobre o outro, né? Sobre a vida do outro, de você tirar a pessoa de um lar, dessa pessoa passar a viver com você, dela sofrer as consequências das suas decisões. É muita responsabilidade da Leide. E olhando para o céu, assim, como que Deus encara isso, né? Se ele ama, se ele morreria por um filho apenas, você imagina como que ele olha para um casamento, né? A forma como você trata a sua esposa. Então, o termo é sagrado, só que acaba que a gente não entende muito bem essa ideia de sagrado e a gente acaba banalizando o nosso matrimônio, o nosso relacionamento. Sagrado, ele exige reverência, exige respeito, sabe? Poxa, carinho. E o discurso é fácil, né? Exato, agora, a prática. A prática que é difícil. Né? O tema casamento para Deus é tão caro. Por ele ter criado no Éden ainda, não havia pecado quando o casamento surgiu, tá? Tem umas ideologias ou umas ideólogas, ideólogos que dizem que casamento é invenção do patriarcado, é invenção do capitalismo. Olha, é cada bobagem que a gente só admite ouvir porque sabe que são pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Mas se nós estamos falando para cristãos, para homens e mulheres que conhecem a palavra de Deus, o casamento está lá na origem. Quando Deus faz homem e mulher, ele faz o casamento. E aí, quando Deus faz o casamento, ele faz também o sábado, o 7º dia, para descansar. Ele preserva. Ele preserva aquilo que continua até hoje aqui para nós. Aí vem o diabo que quer destruir os mandamentos de Deus, o que é sagrado, ele torna profano. Aí agora pensa que é casar e se não der certo, separa. Aí vem o marido que não sabe o que é o lugar, o que é o respeito como a mulher, e uma mulher que não sabe o que é respeitar o marido, não sabe o que é fidelidade, porque depois que ela passou a usar prato e copo descartável, a gente pensa que as coisas também são descartáveis, não é? É por aí. Então, assim, isso me indigna muito, porque é o meu dia a dia, ouvir essas pessoas, ver esse sofrimento e eu estar sempre vigilante, eu cuidar comigo e com a minha casa, porque eu sei que, assim, se bobeou, o pecado está lá, ó, o laço à porta. Então, minha amiga, Deus tenha misericórdia, viu? Deus tenha misericórdia. Vou só dar tempo de chamar o casal de volta, já vamos para o intervalo. Natália, Bruno, voltem aqui. Eu vou pensar de novo que vocês falaram sobre ser o casamento, de entender o que é casamento, né? Isso fez muita diferença para vocês. Tragam aí o que vocês estavam elaborando enquanto nós falávamos em termos de conselhos para quem está aqui com a gente. O conselho, quer falar? Você? Eu acho que o ponto que vocês estavam comentando aí, que o pastor João comentou, que a reverência, né, entre o casal, o respeito, né, a esposa respeitar o marido e o marido devolver com amor, né? Eu acho que isso é primordial para que as coisas funcionem num ciclo, né? E
essa questão aí da pergunta da telespectadora, da ouvinte, que fala aí com relação as formas, né, que ele trata as outras amigas mulheres. E as outras pessoas, assim, ao meu ver, ele está fazendo errado, porque assim, eu acho que é uma falta de respeito, né? Você acaba, de alguma forma, abrindo brechas para que as pessoas do outro lado respondam ele de uma forma assim mais pouco mais íntima, né? Intimidade né? é só o casal, Exato. Eles ficam vulneráveis, né? Ele pode dizer assim, é assim mesmo, eu sou gentil com todo mundo. Engraçadinho. Sim. Quero ver ele ser gentil, essa esposa dele ser gentil com todo homem, do jeito que ele é gentil com toda mulher. Mas, queridão, se toca. Natália, diga aí um conselho, só pra gente, você que já tem tudo isso destrinchado, já escreveu, você tem um livro, tem um blog. No próximo bloco a gente fala sobre isso, onde o pessoal pode ler o material, o testemunho de vocês. Mas só pra saída de bloco, dá aí pra gente um conselho para os casais. Opa, uma falhinha ali no nosso sinal. Falhou? Voltou? Vê se recupera aí o sinal. Vamos lá. Se não, porque aí é interessante a gente saber por quem passou pelo drama de um fim de casamento. Vamos para o intervalo então e na volta chamamos, pessoal? Pode ser? Então tá bom, nós já voltamos, tem muito conselho, muita coisa boa ainda aqui no programa. Voltou? Não, mas já avisei que vamos sair, nós saímos para o intervalo e já voltamos. Até já. Família é desafiadora? É. Casamento é desafiador? É. Criar filhos é desafiador? Também. Viver é desafiador? Muito. Então a gente quer ajudar você a diluir os problemas, resolver, encontrar soluções aqui, ó, oferecendo para você o Entre Família. Aqui, tá bonitinho assim, ó, Entre Família, essa revista com 15 lições. Você tá pensando que é só uns negocinhos assim para ler? Já vi, é um folhetinho? Nem folhetinho não, mostra aqui de novo, por favor. Vou passando aqui algumas lições para o pessoal entender que assim, é muito conteúdo e tem perguntas intercaladas, olha, tem questionários, tem até aqui, ó, aqueles, deixa eu ver aqui, ó, para você ir respondendo o que é falso, o que é verdadeiro, o que é, o que deixa de ser. Tem sobre sexo, educação dos filhos, tem tudo. Depois, não sei, não tem ninguém para me ajudar. Como não tem para ajudar, gente? Tô eu aqui toda semana, que não é para ajudar quem? Meus convidados. Ainda tem a revista de graça. Vai pagar quanto? Nada, gente. É mais barato que a briga que tu vive brigando aí, quer dizer, mais barato não, nem se compara, né? Então entre em contato agora, aparece aí no vídeo, eu vou dizer para você também. Manda uma mensagem agora no nosso WhatsApp, 982444449 e diz: eu quero receber a revista Entre Família. Eu quero Entre Família. Aí você vai receber em casa o material de graça, presente, tá bom? 982444449, o nosso DDD é 12, o nosso WhatsApp. Cadê? Tá ali no vídeo, produção? Nosso WhatsApp tá ali, olha, tá bem bonitinho ali, isso mesmo, tudo certo, grátis. Pede aí, diz, qual a revista que a Darleide disse que é grátis, tá bom? E aí a gente manda para você. Beijo grande. Vai ficar aí na tela, porque para depois ninguém reclamar, né, produção? Não peguei, foi muito rápido. Não, tá aí, bem bonitinho. Você que está mandando perguntas aqui, chovendo de perguntas, ótimo. Olha, já vou direto aqui para o pastor João, que está comigo. Na sequência, já chamo o Bruno e a Natália. Mas veja, pastor, rapidinho aqui, uma que é recorrente, mas que incomoda muita gente. Como manter um bom casamento se os cônjuges são de religiões diferentes? Ai, Darleide, essa é a grande luta. Se você puder escolher, né, se você ainda está no namoro, eu recomendo que você não se case, porque isso é muito sério, né? Soa como preconceituoso isso, né? E você falar dessas coisas hoje por causa do politicamente correto é delicado, né? Mas eu recomendaria que não se casasse, porque são crenças diferentes, você vai ficar numa disputa. Sabe, quando vier os filhos, então, eu vou educá-los aonde? Em qual igreja? Em qual fé? Né? E é muito complexo isso.
Agora, vamos lá, o casal já é casado e, vou dar um exemplo. Sim. Eram católicos, ok? E a mulher se torna evangélica, de qualquer denominação. Ela precisa ter a sensibilidade que quem tomou a decisão foi ela, ok? Que ele não se casou com ela evangélica. Então ela precisa ter carinho, ela precisa ter paciência, ok? Porque quem fez o voto, quem tomou a decisão foi ela. Eu conheci um casal que eu posso citar um exemplo? A senhora era adventista, inclusive. Ela já estava na igreja há muitos anos, 3 décadas, eu não lembro exatamente. E ela orava pelo marido, e o marido não tomava decisão, e eu fui fazer evangelismo nessa igreja. E ela me contou que o marido não tomava decisão, que tinha um coração duro, e eu comecei a conviver com essa irmã, né, na rotina da igreja. Eu chegava 8 horas da manhã, ela já estava na sala dos professores. Escola sabatina, culto, né, no contexto adventista, o nosso sábado termina ali próximo do meio-dia, 11h30. Tinha reunião à tarde, lá estava ela. Culto JA, 17 horas, já estava ela, lá estava ela. Se tivesse uma social na igreja, lá estava ela. Aí uma vez eu perguntei, irmã, a senhora faz comida para o seu esposo? Como que é? Eu deixo tudo prontinho, é só ele aquecer, tá tudo certo. E ele reclamava muito dela, Darleide, do cabelo, ela tinha um cabelo enorme, que ela tinha problemas na coluna por causa desse cabelo. E aí, para surpresa dela, eu com muito jeito fui abrindo os olhos dela. Que o marido dela estava carente, que o marido precisava de atenção, né? E comecei a dar estudo bíblico para ele. E nesse estudo bíblico, eu meio que fiz um aconselhamento para o casal. E ela se aproximou demais, e ela achava muito estranho eu pedir para ela não ir na igreja, determinadas reuniões, determinados horários. Precisava ela estar lá em todos os programas, Exatamente. Né? Se ela tem a casa, a família, né, o cuidado, Exatamente, enfim. Darleide. E aí, para surpresa dela, para a honra de Deus, esse senhor, que já faleceu, inclusive, o senhor José, ele tomou a decisão, se batizou. Essa irmã, quando me encontra, ela fala que eu sou o anjo da vida dela, sabe? É gratificante, mas você vê que era um detalhe que ela estava dificultando, né? Então, se o casal já estava casado e alguém ali se converte, a pessoa que se converteu, ela precisa ter paciência. Porque quem tomou a decisão foi ela. E como pastor, eu sempre vou preservar o matrimônio. Claro. Não é verdade? Claro. Mas se a pessoa está começando a vida dela e ela já está se envolvendo com uma pessoa que não reza a mesma fé, não tem os mesmos princípios, ela está entrando num grande conflito, literalmente. É que a gente pensa, especialmente quem não tem a dimensão do que significa ser decidido, alguém se decidir por frequentar uma igreja, por ser cristão de uma igreja A, B ou C, mas nesse espectro religioso cristão, tem normas, tem dogmas, tem costumes, tem formas. Por exemplo, antes ia para festas. Os 2 católicos frequentavam ambientes como festas, com bebida, né? O católico acaba levando isso de uma maneira mais natural, a convivência, ou pelo menos o católico não praticante, né, como dizem. E aí ela se torna cristã de uma igreja tal, ou ele, e aí aquele ambiente já não é mais favorável. Como é que vocês vão resolver isso? Então não é uma questão de preconceito, é uma questão de alinhar. Sabe uma coisa que a gente precisa alinhar? As finanças. As finanças precisam ser alinhadas, se teremos filhos ou não teremos filhos, quem ficará com os filhos, nós vamos colocar na creche ou não vamos colocar a creche, onde nós vamos morar, quantas vezes nós vamos na casa dos nossos pais, onde vamos passar as festas, o Natal, o Ano Novo. Essas coisas não exigem cuidado e combinados? A mesma coisa no que diz respeito aos costumes e à religião, meus amores. Então, quando isso não acontece, então a orientação do pastor aqui, eu entendo que é uma orientação de que assim, entendo porque ela é perfeita, é dizer assim, amiga, minha ovelhinha querida, antes de você ser dessa igreja e participar de todos os programas, você já está nem se cuidando, tá aí cabelão, tá toda, porque envolvida demais com os projetos da igreja, falando cabelão, eu aqui como mulher, né, de cabelo curto, mas assim, sei lá, roupa, não está prestando atenção, porque a minha vida é de Jesus, porque é Jesus para cá e tal, e essa coisa assim, mas você está abandonando sua família. E aí como é que fica o testemunho? É isso que a gente precisa casar, pastor. Darleide, quando a gente dá conselho, a gente fica numa posição
privilegiada, né? É. A gente parece perfeito. Como se fosse Moisés, né, descendo do Monte Sinai, né, brilhando de tanta glória. Eu posso me expor um pouquinho, porque é legal quando você cita o seu exemplo, mas o mau exemplo, para as pessoas Sim. entenderem que você está no processo Mas, também. menino, tu tem mau exemplo para contar na tua vida? Não- Eu achava que pastor era tudo perfeitinho. Poxa vida, pela misericórdia de Deus, viu, Darleide? Eu não era adventista, ok? E conheci Margarete. Beijão para ela, né? Senão eu tô perdido, né? No consultório de família, não dar um beijo para a esposa. E um beijo para... Meu celular tá chovendo aqui, né? Para o pessoal da Lapa, para o pessoal do Epopeia. Legal. Tá bom? Minhas ovelhinhas ali, um beijão para todos. E você tocou num ponto que é muito legal, Darleide, porque não é maldade das pessoas, não é isso que a gente está falando. Não. A minha cabeça era de um garoto... O que era o namoro para mim? Como que eu me relacionava? Da forma que eu aprendi. Sabe? Meus valores eram diferentes, sabe? E aí eu conheço uma menina, ela não era batizada, mas era de uma família adventista, né? Beijão para os meus sogros aí. Foi muito conflito. Por quê? E eu entendo eles hoje, porque era filha caçula, sabe? E aí, de repente, está chegando um garoto lá, eu usava jaqueta de couro, acredite se quiser, um topete enorme, né? Sabe, e eu, sabe, aquela postura de rebelde. E a menina sofre, porque aí vem a paixão. E ela se entrega. E eu sempre falo isso para os jovens das minhas igrejas. Porque às vezes eles ouvem, poxa lá, deu certo para ela. Além dele se converter, ele ainda se tornou um pastor. Darleide, eu sempre falo isso, sabe? E falo com convicção. Se Margarete tivesse que fazer tudo de novo, eu acho que ela não faria. Porque o preço é muito alto. Muito alto. Até eu conhecer a Cristo, até eu ter contato com a palavra, até o Espírito Santo transformar o meu ser, essa menina sofreu demais. Uau. Sabe? E a família como um todo, família, né? Aí entra o lance sistêmico. Não é verdade? Não é que eu era uma pessoa má. Sim. Mas eram os meus valores, os meus conceitos. E aí você coloca pressão e normalmente, os mais frágeis acabam se entregando. Cedendo. Né? Então, é nesse sentido que eu estou falando. E eu estou me expondo dessa forma para as pessoas entenderem. Quando você fala assim, não, se você está namorando e com uma pessoa que não tem a mesma fé, não namore. Fica estranho isso, né? Inclusive, se isso for editado, um pastor adventista, poxa, imagina o estrago que fazem com isso nas redes sociais. Mas eu me exponho dessa forma para as pessoas entenderem que esse conselho só tem amor. Eu só estou visando a felicidade dessas pessoas. Pode dar certo? Pode. Né? O seu namorado, futuro esposo, pode até se tornar um pastor. Mas você vai pagar um preço altíssimo, que eu não sei se vale a pena. E esse conselho, ele não surge do nada, nem somente da sua experiência pessoal, né? Surge da palavra de Deus, que orienta a que não entremos num julgo desigual, em todos os sentidos, negócios, etc., e casamento também. É isso, dá um pano para manga aqui. Vamos convidar de volta a Natália e o Bruno, vamos ver se o sinal já está ok. Oi, volta aqui com a gente. Quero ouvir mais conselhos de vocês. Sabe assim o que eu queria? Que vocês compartilhassem? Casais, não façam isso, cuidado com aquilo, pensem bem para não chegar ao ponto que nós chegamos e a seguir. Tá. Eu posso falar? Porque nesse processo todo eu tive uma participação maior e por eu trabalhar já com comunicação, eu gosto de falar mais, né, amor? Uhum. Para variar, né? E mulher já não fala mais, né? Mas, Darleide, é o seguinte, eu acredito muito, assim, nas pessoas, principalmente nessa fase, nesse cenário que a gente está vivendo, muita gente tem mandado mensagem e entrado em contato, os casamentos estão, assim, doentes, muitos, assim, de bombardear a gente de mensagem, de pedido de ajuda. Então, o que eu vejo? Eu vejo muito que a maior parte das questões é trazer a intimidade com Jesus, é conhecer a Deus, porque a gente conhecendo quem é Jesus, quem ele foi, qual é o propósito dele para as nossas vidas, não tem como a gente não se constranger com isso, não tem como a gente mudar. E pensando nessa mudança, a gente, quem está ouvindo, tanto o homem quanto a mulher, cônjuge, a esposa, né, de modo geral, o marido,
tem que entender que a mudança tem que acontecer nessa pessoa primeiro, não no outro. Então, não ficar esperando, né? Porque a gente fica murmurando muito. Ai, porque eu faço tudo, eu tô fazendo de tudo. Ele não faz nada, ela não faz nada, eu não aguento mais, é o que eu mais ouço. Então, assim, você tá fazendo do jeito certo? Você tá procurando em Jesus o jeito certo de fazer? Então, é o que eu mais vejo, é o que eu mais falo para as pessoas, assim, de modo geral, é isso. Ser a mudança dentro de casa e a mudança vai começar em mim. O que começa em mim? Intimidade com Jesus, porque ele é a base da minha família, ele é a base dos casamentos. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, cortou? Não, estou te ouvindo bem. Só antes que eu me esqueça, Natália, depois que vocês reataram, vocês ainda brigaram? Vocês ainda brigam hoje? Como é que vocês resolvem hoje? Se surge algum problema, é diferente de como vocês resolviam antes? Conta pra gente assim, o que mudou de verdade, porque você sabe que tem muita gente que pensa assim, é fácil falar, quero ver viver. Então eu queria saber como é que vocês vivem esse pós-reconciliação. O outro conselho, já seguindo nessa linha, né, que a gente sempre fala, eu falo principalmente para as esposas, que são a maioria, né, é a gente conhecer e estudar sobre a mulher sábia, porque o casamento, ele é um estudo, ele é um trabalho, dá trabalho, né, como você falou no começo, você não quer casar? A gente entende, porque realmente dá muito trabalho, né? Então a gente precisa estudar o que é a mulher sábia, né? Essa pessoa tão distante que a gente não sabe, só ouve falar, né? Então a gente tem que se basear nela. Então a partir desse princípio, a gente começa a entender o respeito que a gente precisa ter com os nossos maridos, né? E não é aquela coisa pejorativa de submissão, de eu ser capacho dele, não é. É você dar o poder para ele exercer a autoridade dele, né? Ele representa Deus dentro de casa, na família. Então, quando cada um encaixa o seu papel ali, a gente consegue seguir. Então, a gente respeitando o outro, as brigas acontecem, né? Briga assim, não, discussão, né? Brigas não existem mais, tá? As reações hoje são diferentes. Né? Então, a gente discute. A hora que começa a dar uma esquentada, ele fala assim, amor, vem cá. É assim, vamos orar primeiro, depois a gente conversa sobre isso, porque realmente esquenta, eu sou baixinha, eu sou nervosa, então eu sou mandona, eu quero do meu jeito, e ele já é mais tranquilo, mas ele fala, amor, não é assim, vem cá, você tá fazendo errado. Então tem que um equilibrar o outro, mas tem que ter a base, é Deus, é entender, é estudar, e é o trabalho que o casamento exige, né? Você fala aí de a mulher dar esse poder para o homem, menina, nesse momento as feministas querem voar no teu pescoço. Segura a onda. Bruno, como é que só Jesus na causa? Mas a gente sabe do que está falando, a gente entende o que está dizendo, né? A gente sabe a qual espírito nós estamos nos reportando, sob qual espírito nós estamos falando tal palavra. Bruno, e você, o que é o homem de Deus? Ela falou da mulher sábia. E o que faz um homem sábio? O que te fez um homem sábio para ter a compreensão do seu papel, do seu lugar dentro dessa relação? Então, o entendimento, né, que a gente tem que ter, né, de ter esse representar Deus, Jesus dentro da nossa casa, é algo que tem que ter muita responsabilidade, né? E assim, além do papel que eu tenho que ter como marido para minha esposa, eu tenho que ser exemplo para minhas filhas também, entendeu? Eu tenho aqui 3 meninas, 4 meninas. Então, a gente tem que ser exemplo a todo tempo, né? Isso a gente vai construindo com o tempo, né? Com muita oração, com muito conhecimento da palavra, e aos pouquinhos a gente vai melhorando cada dia mais, e sempre buscar o melhor, né? Buscar o melhor, ter essa paciência, né? Ambos têm que ter essa paciência, essa compreensão, né? E amar, né? Quando você ama uma pessoa, você, acredito eu penso assim hoje, né? A gente tem que abrir mão de muita coisa, né? Darley, as mulheres falam muito assim pra mim,
Eu vi isso muito com amigas, né? Eu queria tanto que ele me mandasse flores, eu fico esperando que ele me mande uma mensagem. Eu falo, filha, eu não fico esperando, não. Eu vou lá, eu compro flor, dou pra ele, que é muito mais gostoso dar do que receber. Então eu fiz isso, dei flores pra ele, aí eu mando mensagem, então eu não fico esperando, eu vou e faço. Porque quando a gente faz pelo outro, a gente tá fazendo pela gente. E o que você recebe de volta, Natália? O que você recebe de volta? Porque o que a gente semeia também muitas vezes colhe, né? Às vezes a terra não é boa, às vezes a semente murcha, não chove, não rega. Depende muito do terreno. Mas esse terreno aí do coração do Bruno dá frutos? Sim, ele é um homem muito paciente, ele é um homem muito compreensível, ele cuida, ele protege, ele tá ali pro que deve ele fala bastante, ele manda bastante áudio, escreve bastante. Que legal. Ele é um ótimo pai, né? Também. Então vocês se comunicam bem, com o tempo, né? Vocês se comunicam bem. Sim, muita conversa, muita. Da nossa restauração para cá, de 2016 para cá, eu aprendi muita coisa e eu tento melhorar a cada dia. Maravilha. Coisas que eu não fazia no passado, né? Que a gente não tinha um entendimento, né? Do matrimônio, da família e tal. Aí nasceu uma bebezinha, a gente tenta exercer na prática isso. Nasceu mais uma bebezinha, por isso que agora são 3 filhas, e a família crescendo, e vocês felizes com o Ministério do Divorciar-se, que está aí no Instagram também, para quem quiser seguir o casal, e a Natália demonstra-se uma alegria imensa. Lá vocês também vão saber, está aí no vídeo, lá vocês também vão saber como encontrar a história deles, né? Você fez um e-book, né, Natália? Um e-book para vocês lerem o testemunho e os detalhes disso, tá bem? Já gravamos um programa também há alguns anos aqui, contando a história. Eles voltam só para dar uma pincelada e sempre lembrar aos casais que vale a pena, quanto mais Deus, mais amor, como bem diz o meu marido sempre. Casal, obrigada, viu? Amei encontrar vocês de novo. Um beijo, Deus abençoe muito. Amém. Tchau, queridos. Obrigada. Ai, que coisa boa é contar o sucesso de um casamento, de uma família. Bendito seja Deus. É isso, meus amores. Encaixe, marido e mulher ali encaixando, fazendo o que corresponde a cada um. Às vezes um é mais paciente, o outro é menos impaciente. Eu tô achando que quando o marido é paciente é melhor. Eles pacientes, quando eles são pacientes, é uma bênção, menino. Mas enfim, fruto do Espírito para todos, né? Vamos aqui umas perguntinhas? Vamos lá, bem daquelas assim que tá chegando aqui bombando, pra gente caminhando até pro final do programa daqui a pouquinho, que eu acho uma pena. O problema é que tem umas perguntas que são brabas, né? E aí pede um programa inteiro sobre. Fui traída e não consigo confiar no meu esposo. Sinto que ele não sente aquele interesse mais por mim, eu percebo isso nas atitudes dele. Como eu faço para reconquistar o meu marido? Vamos ficar com essa aqui? Tem um jeito de reconquistar pessoas? Se a outra pessoa não quer, isso não é tão simples, né, pastor? Não é. É o Bruno, né, que estava com a Natália. Bruno e Natália, isso. Eles deram um exemplo disso, né? Eu tenho um amigo, pastor Adriano de Villa, que ele fala o seguinte, que nós temos que ser assertivos. Isso é muito legal. Isso. Sabe, você tem que, trazendo para o sistêmico de novo, Darleide, você tem que se conhecer, o autoconhecimento te gera autogestão, ok? E você começa a se conhecendo, saber os seus limites, ok? Eu ouvi da nossa coordenadora dessa pós-graduação uma frase que foi muito impactante. Margarete, inclusive, não aceitou isso de imediato, ela teve que digerir. Ninguém traz sozinho, sabe? Ninguém é alcoólatra sozinho. Por incrível que pareça, eu posso ser um facilitador no relacionamento. E eu posso estar incentivando. Eu não estou justificando a traição. Sim, você me entende? Porque a traição é uma decisão do indivíduo num dado momento. Exatamente. Mas você está falando do que acontece anterior a isso pode propiciar a esse vacilo, a essa queda, a essa desistência. Exatamente. Então, eu posso ser conivente. Tem 2 coisas que eu gostaria de pontuar. Por exemplo, no ambiente religioso, que é o nosso, as pessoas costumam demonizar as coisas. Então, depressão é espiritual, é demônios, síndrome do pânico, a pessoa não tem comunhão, e aí vai. Por outro lado, essas pessoas espiritualizam tudo, né? Ora que dá tudo certo.
E por outro lado, você tem as pessoas que são mais técnicas, só buscam ajudas. Você vai no terapeuta, você vai no psicólogo, enfim. O casal falou de uma coisa ali sensacional. A confiança em Deus, Darleide. Ou você confia, ou você não confia. Ok? Então eu preciso me entregar, né, respondendo a pergunta da telespectadora, ok? Eu tenho que buscar esse conhecimento técnico, tá? Essa ajuda de profissionais, saber quem eu sou, aonde eu estou falhando, aonde eu estou me traindo, ok? E, ao mesmo tempo, eu tenho que buscar esse Deus, esse poder, esse Espírito, e a fusão dessas duas coisas pode reconquistar esse relacionamento. Mas, como você bem pontuou, uma andorinha só não faz verão, né? Então, se ele não quiser, ok? Então, inclusive a terapia ela é decisiva. Eu sempre falo isso para casais que eu consigo atender. A terapia que vocês vão continuar ou vão separar de vez. É decisivo. Você sabe melhor do que eu sobre isso. Uma verdade. Sabe que dá para pensar aqui rapidinho do que o pastor falou, que isso é muito mais amplo, não é? Mas o nosso tempo aqui é muito curto. Veja, a proposta é, quando você fala em fazer alguma coisa para conquistar o outro, pode dar a ideia de fazer alguma coisa para agradar. Você até inclui aqui na sua pergunta que fez alguma coisa, fez um movimento ali na relação de vocês, na intimidade de vocês, e ele não gostou. Quer dizer, se você ficar nessa expectativa de fazer e acontecer para agradar, se eu fizer isso ele vai gostar, você pode se machucar muito, porque se ele tiver com aversão de você, se ele tiver negativo a seu respeito, você pode plantar bananeira e ele dizer, ui, que coisa desagradável, né? Agora, se você for por este caminho da autogestão, de autopercepção, do seu lugar, do seu valor, quem é você, começar a se cuidar, a se respeitar, a perceber o seu lugar, não se trair, gostei disso que o pastor João trouxe, não se trair, ou seja, não trair seus valores. Não é porque seu marido quer que você faça sexo anal que você vai fazer, porque senão ele vai fazer com a outra na rua. Então, cuidado. Não é porque ele quer que você vá para a balada, sendo que isso é um princípio seu, é um valor seu, não bebo, não vou. Então, assim, não se venda. Quem é você? Vou dizer uma coisa bem rapidinho assim, ó. Ninguém valoriza quem se desvaloriza, tá? Você não se torna uma pessoa atraente, convidativa, interessante, demonstrando uma fraqueza. Você não se põe, você não se coloca, você não tem atitude, você não tem delicadeza e fortaleza, gentileza e firmeza, você não tem postura, você não tem voz. Então, quem é você nessa relação? Ou você é muito autoritária, mandona, ou mandão, briguento. Ai, meu amigo, aí da polícia, né? Porque não é possível, da polícia. Então, pelo amor de Deus. Tem uma propaganda muito antiga, né? Que era da... Eu acho que eu posso fazer um merchan agora porque esse banco não existe mais. Tá né? bom. Fala assim, o tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerindos, a propaganda falava continua numa boa. Uhum. O Banco Bamerindos, a poupança nem existe mais. E o que eu teria para dizer para essa telespectadora ou para outros que vivem situações como essa, é que a vida passa muito rápido. Muito. Eu conheço muitas pessoas amarguradas, sabe? Que não tem perspectiva, que eu até preguei sobre isso sábado, que olham para a parede, não tem coragem, não tem mais forças de abrir as janelas, sabe? A porta da vida. Porque a gente tem que entender que a vida tem recomeços, sabe? A vida cristã é uma série de recomeços. Então eu preciso viver, eu preciso ser feliz, sabe? Então, se você ficar se negando, como eu disse, se traindo, tentando agradar alguém que não te valoriza, a vida vai passar. E você depois vai perceber que não valeu a pena aquilo que você fez. Né? E acaba caindo no perigo de tornar aquele indivíduo, aquela mulher, aquele homem, quase um Deus na sua vida. Exatamente. Tudo gira em torno dele ou dela, e aí eu perco minha identidade, minha essência e a minha própria comunhão com Deus. Porque, veja, tem gente que só ora para salvar o casamento, depois que salvou o casamento, aí, né,
sei, então não era com Deus o negócio. Fica aqui uma pessoa dizendo para mim, acabou, 1 minuto. Tu acha, pastor? A gente já tem que ir embora. Mas muito obrigada, viu? Poxa, Darleide, eu que agradeço. Prazer recebê-lo aqui. Volte outras vezes para dona Carmen e ficar bem feliz. E a Margarete também. Um beijo para você, Margarete. Obrigada, pastor. Eu que agradeço, Darleide. Eu preciso agradecer o meu presidente. Eu vou ser alugado até 2022, mas ele acabou de mandar que está nos assistindo, Pastor Larroca. Pastor Larroca, um abraço, pastor, para toda a comunidade aí. Obrigada. Temos que ir rapidinho. Um abraço grande. Deus os abençoe. Ficaram muitas perguntas. Ah, tá na live o casal? Beijo, Natália. Beijo, Bruno. Obrigada também pela participação. Tchau, tchau para vocês. Queridos, boa noite. E olha só, ficaram tantas perguntas, eu estou pensando em fazer uma live respondendo essas perguntas aqui. Quem sabe, hein? A gente anuncia no nosso Instagram, tá bom? Vamos combinar. Um beijo, até semana que vem. Deus os abençoe. Busque o Espírito Santo. Ele dá os frutos.